vamos estar continuando, né, falando sobre por que não encontramos Deus. Na verdade, eu estou na penúltima parte dessa série. Vou estar terminando na próxima vez que eu vou estar ministrando. E eu falei, irmãos, durante esse período, né, alguns obstáculos porque nós não encontramos Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente encontre Ele. E eu estou fazendo esse mestrado, ele é em teologia, obviamente, e eu estou fazendo um mestrado especificamente sobre hermenêutica do Novo Testamento. Está sendo muito desafiador, muito profundo, muito gostoso. Estou aprendendo muito. Nossa, meu Deus, que desafio. Então, quando fala da palavra, o amor pela palavra, é que eu estou crescendo mais em amor pela palavra mesmo. Então, a vontade de Deus, segundo a sua palavra, em Jeremias 29, 13 e 14, diz assim, pode colocar, buscar-me-eis e me achareis. Cadê o versículo? Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu acredito que depois dessa série, nunca mais vai esquecer desse versículo de Jeremias 29, 13 e 14. A vontade do Senhor é que a gente busque. Mas como é que a gente acha? Se for com todo o coração. Esse é o problema. E o primeiro obstáculo que eu coloquei, porque nós não temos encontrado Deus, é porque nós nos acostumamos. Costume. Nos acostumamos a ser crentes. Então, principalmente depois da pandemia, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A minha pergunta é, o que aconteceu com você depois da pandemia? Que tipo de crente você se tornou depois da pandemia? Terminou, não estamos usando mais máscara, nós podemos servir ao Senhor com toda intensidade. E minha pergunta é, que tipo de crente você se tornou? Ou você tem sido depois da pandemia? Tem pessoas que se acostumaram. E Isaías 29, 13, olha, Jeremias 29, 13, 14, e está aqui de novo Deus se queixando, né? Aqui em Jeremias ele dizendo, eu quero que vocês me busquem de todo o coração, porque vocês vão me achar. E quando vocês me achar, eu vou mudar a sorte de vocês. Em Isaías 29, ele se queixa. Por isso o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca. Mas o coração deles está longe de mim. Que triste. Que triste o Senhor não se sentir amado. A gente cantar para Ele, honrar, te amo Jesus, te adoro, só de boca. Mas que triste é Deus olhar para nós e ver que o nosso coração está longe. E como os meninos aqui falaram, Maria Vitória falou, chamar de Deus, em primeiro lugar é para a gente ficar perto dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o meu coração. O vosso coração, né? Vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Me busquem. Então o desejo de Deus é que a gente fique perto. Esses dias mesmo, eu mesmo gripada lá, teve dias que eu estava ruim mesmo. Eu digo, Deus, eu tinha que distribuir os horários das aulas e também com a mente no Senhor. E teve momentos que eu me acordei cedo, de madrugada ainda. Eu preciso ficar com o Senhor um pouquinho, Senhor. Estou precisando tanto ficar contigo. Porque quando você pega um curso muito pesado, né, você tem que saber, nem que seja um minutinho, você se conecta com o céu e você fica lá buscando. Mas sabe, irmãos, é essa sede que precisa nascer no seu coração de novo. Salmo 119, o salmista disse, 7 vezes no dia eu te louvo. Durante o dia, ele escolhia rápidos minutos para ele adorar o Senhor. No trabalho dele, Deus, eu te amo, meu Deus. Senhor, isso é tudo para mim, voltar a trabalhar. 7 vezes no dia. Daniel tinha o costume de, durante o trabalho dele, a rotina dele, 3 vezes no dia, ele separava um momentinho e ele ficava buscando a Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Era certo. Era tão certo que ele tinha esse compromisso com Deus de buscá-lo, que os inimigos querem destruir Daniel, não acharam nenhuma brecha. Ele era um homem muito correto. E os inimigos, o que é que a gente faz para destruir esse homem? Porque a gente não acha nele nenhum erro. Ah, já sei. Ele ora ao Deus lá de Israel. E aí falaram com o rei fez um decreto proibindo todo mundo de orar a qualquer Deus. Tinha que orar para o rei. Daniel, não vou fazer isso. Voltou ao costume dele.
3 vezes no dia ele adorava o Senhor. Voltado para Israel. Gente, nós temos que imitar pessoas assim, famintas. Como está seu coração depois da pandemia? Que tipo de crente tu te tornaste? Olha para o teu estado. Olha para o teu estado. E começa a jejuar por ti. Porque nós, como pastores, nós estamos lembrando do seu nome diante de Deus. A gente está orando por ti, jejuando, não apenas por um encontro, mas por um avivamento espiritual na tua vida. Nem está orando que eu me lembro do nome, eu vou dizendo, Deus, fulano, Deus, levanta, Senhor, restaura, Senhor. Meu Deus, coloca a mão de volta, Senhor. Faz de novo ser apaixonado por ti, meu Deus, meu Deus. Mas você precisa fazer alguma coisa por você. É você que tem que se posicionar. A gente ajuda, mas queira. Teve um momento, você lembra do paralítico? Ele queria muito ser curado, mas ele não conseguia. 4 amigos botaram ele em cima de uma maca. Pensa nos amigos. Botaram ele, abriram um buraco no teto. Jesus estava pregando, de repente Jesus só viu cair nas coisas em cima. O que será isso? Eram os amigos do paralítico. Eita, tem amiga assim. Eu quero que Deus me use amiga assim. É gente de intercessão. É gente, quando a gente chama para a mini vigília, gente, você precisa voltar para a mini vigília. A mini vigília não é para ficar eu e Marco e um pingo de gente, não. Você precisa vir orar, em primeiro lugar, por você, meu irmão. Você precisa buscar o Senhor para de novo acender a fome e sede no teu coração. Quem está entendendo? Você precisa reagir. Sua carne velha, ela não nasceu de novo. A velha natureza, ela é inimiga de Deus, a nossa alma. E os sentimentos, a vontade, eu não quero. Você tem que falar para a sua vontade. Tu não manda em mãe vontade. Eu nasci de novo, que manda em mim é o Espírito Santo. Quem está entendendo aqui? Mas eu não quero, estou sem vontade. Pois comece a ter vontade. Comece a ter agora, valeu. Eu falo assim comigo. Você não sabe, vou te ensinar. Você nasceu de novo. Seu espírito nasceu. Mas também tu tem uma outra natureza. Que ela já foi crucificada em Cristo Jesus. Você morreu. Mas quando você não busca Deus, essa velha natureza ressuscita, viu? Essa velha natureza quer mandar em você. Há uma luta entre a velha natureza e a nova. A velha natureza, aquela que está na alma, porque a nossa alma não nasceu de novo, nós temos que levá-la na alma. Mas eu estou sem vontade. Eu não estou sentindo nada. Vá se sentir. Aí eu levo o meu corpo a obedecer. Abra a Bíblia. Não estou sem querer ler a Bíblia hoje, estou sem força. Pois abra. Aí eu abro. É meu espírito dando ordens à minha alma. A alma diz, eu não estou sentindo. É tua alma, mas você não é sua alma. Você é seu espírito. Tem alguém vivo aqui? Diga amém. Se você não entregou a vida a Jesus, você precisa entregar hoje de manhã. Porque você precisa nascer de novo. Porque quando o Espírito Santo entra dentro do nosso espírito, acontece um milagre chamado novo nascimento. E nós nos tornamos seres espirituais. Quem é espiritual aqui? Quando você só é guiado pelas emoções, você é carnal. Guiado pela carne. Uma pessoa que só faz o que sente, então tu está errado. O Espírito Santo não está mandando em ti. Você precisa entender, eu nasci de novo, então minha alma, pare de mandar em mim. Eu vou obedecer à voz do Espírito. Nosso Espírito sempre tem fome de Deus, mas ele chama a gente para ir buscar a Deus, aí ele encontra o inimigo, a nossa alma, nós mesmos. Sabe por que Satanás não é o pior inimigo nosso? Porque Satanás, ele foi vencido na cruz, lá por Jesus, amém? Mas nós temos o inimigo para vencer todo dia. O velho homem, que habita na nossa alma, a carne, os sentimentos, a falta de vontade. Ei, tome decisão. A sua decisão, ela é mais poderosa do que a sua vontade. Às vezes você não tem vontade de perdoar, não importa. Eu vou perdoar porque Jesus disse que era para me perdoar. Eu tomo a decisão agora. Vontade, se dobra a minha decisão. Eu decido hoje perdoar. Aí você não quer, eu estou com vontade, eu não estou com vontade de orar, mas o Senhor está te incomodando, aquela vozinha, vai orar, vai orar. Eu não consigo, Senhor, vai orar. Decida! Aí eu digo, o quê? Serve de agora, vai orar. Eu estou sem força, aí eu vou me arrastando lá para a sala de som.
Oh, Senhor, me fortalece, meu Deus. Bota força na minha voz para sair pelo menos a oração em língua. Canta lá, lá. Entendeu, irmãos? Mas eu mando esse corpo velho obedecer às ordens do Espírito Santo dentro do meu espírito e minha vontade tem que se submeter. Quem está entendendo isso? Porque se você não entender que você é espiritual, você pode morrer. Nós temos que ter esse entendimento. Você entregou a vida a Jesus, você nasceu de novo, então você é espiritual. A sua carne, a sua vontade, as suas emoções, elas precisam obedecer ao Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes a gente diz não ao Espírito Santo e a gente fica bem fraco. Aí a gente vai perdendo mais vontade de buscar a Deus e só fazendo o próprio querer. Quem faz o próprio querer está sufocando a voz do Espírito. Se alimente, por isso que Jesus disse, jejue. O jejum tem um poder de quê? De colocar a sua carne submissa a seu espírito. Tem hora que eu e Marcos estamos fracos. Dá uma roída por dentro da barriga. Para a gente comer. Não, vamos comer. Vamos tomar água. Aí toma um suquinho. Né? Marcos toma um cafezinho. Mas a gente determinou tal hora a gente vai jejuar. Entendeu, irmãos? Eu vou tomar um caldinho aqui de feijão para ficar forte. E, gente, mas você se submete. Sua carne velha tem que se submeter ao Espírito. É quando você jejua, parece dar uma dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos quartos. Dor de tudo. Porque a nossa carne não quer jejuar. Mas você jejua um pãozinho, um cafezinho. Você jejua bolo, refrigerante, pão. Aí tirou da sua vida, eu quero me consagrar. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Leia mais a Bíblia. Aí você come, na hora do almoço, eu vou ler a Bíblia, que eu vou alimentar o meu espírito. E eu vou ter força para dizer na minha carne, você não manda em mim mais, carne velha. Eu vou buscar Deus, porque eu sou espiritual, amém? Quem está entendendo isso? É para você, não estou pregando sobre isso não, viu, meus irmãos? É porque Deus mandou eu falar isso, então eu falei, tá bom? Estou voltando para cá. Então, o costume é uma tragédia. Porque a gente se acostumou em ser crente. Honra com os lábios, mas o coração já não está mais buscando. Já não tem mais tempo para ler a Bíblia. E o coração fica bem frio. O coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Olha, não faça isso não, viu? Olha, não fala a palavra não. Olha, tu não mente não, viu? Fica só as pessoas te dizendo o que é certo e o que é errado. Tu tem o Espírito Santo. Se alimenta com a palavra. E você vai conhecer. A vontade de Deus vai agradar ao Senhor. Deus não quer que a gente se torne crentes mecânicos. Está na hora de você voltar. Irmãos. Trouxe o colchão, botou ali no canto. Eu vim, pastor, eu vim dormir, mas eu botei aqui o cobertor. Tá aqui. Tem que ser assim. Com o menino pequeno, com o menino grande, que seja nada impedimento para a gente se encher do Espírito e buscar a Deus. Determine-se. Pare com isso. Não estou sentindo. Tu vai morrer espiritualmente. Tua carne é inimiga. Ela detesta buscar Deus. Ela é manhosa, preguiçosa. A carne é fraca para buscar as coisas de Deus. Agora, para o pecado, nem precisa mandar. Ela é forte para desagradar a Deus. Agora para obedecer, irmãos. Então fica com esse recadinho aí. Deus não quer que a gente seja um crente apenas acostumado. Deus quer um relacionamento perto contigo. Restaura o teu tempo a sós. A segunda coisa que eu falei foi sobre distração. Então, quais são os obstáculos da gente contra Deus? Primeiro, o costume. E eu falei sobre distração. E eu estou numa lista de distração. Eu falei distração no celular. Tem gente que está um tempo a sós com o celular. Daqui a pouco terminou o tempo e não teve devocional, porque só ficou vendo as redes sociais, respondendo mensagem. Não, tempo a sós. Se não está conseguindo ficar com o celular, deixa o celular longe. Deixa o celular em outro lugar, desliga. Bota uma música no rádio. Nem se tem rádio, né, minha gente? Mas assim, eu boto música no celular. Mas quantas vezes eu me distraindo, querendo botar uma música para adorar a Deus no meu devocional. Daqui a pouco eu estava olhando, respondendo mensagem. Eu digo, cão dos infernos. Não vou me distrair. Não vou atender telefone. Agora é meu tempo a sós. Prioriza isso. Bota isso como prioridade. Quem está ouvindo essa mensagem, diga amém.
Olha, não estava no meu script, é Deus falando contigo. Bota em prática. Hoje mesmo, tu não fez devocional? Pega a tua Bíblia, fica 5 minutinhos, recomeça a tua vida espiritual. Tem um recomeço, meu irmão. A pandemia parou. Estamos voltando. Volta de novo para o teu caminho. Volta para as veredas antigas. Volta para o Senhor. Teu tempo a sós. Falei da primeira distração celular. Eu falei sobre frustrações. E hoje eu quero falar sobre outra distração terrível. Falei sobre frustração. Tem gente que está magoado com Deus. Ô meu irmão, você está magoado com Deus, conversa com Ele. Pede perdão a Ele. Senhor, eu fiquei chateado com o Senhor. Está chateado com o irmão, frustrado, libera perdão. Mas não deixa a frustração te amargurar. Resolve tua vida. Volta para Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre comparação. E vou falar sobre esse ponto só hoje. Comparação. Gente, eu achei muito forte. Olha esse versículo de 2 Coríntios 10, 12. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Depois separa esse versículo, lê ele todo, lê o contexto. Quando a gente começa a se comparar, a se medir com o irmão, a gente perde o entendimento, irmãos. E eu vou falar sobre isso. A comparação tem sido uma distração terrível. O diabo, quantas vezes, olha para mim, quantas vezes eu me comparei. E o Espírito Santo falou para mim, ei, pare com isso. Pare com isso. O chamado de fulana de tal e de fulana, faça a sua parte comigo. Sabe, quem tinha uma doença assim de comparação era Pedro. Pedro tinha essas doenças de alma. João era o cara mais curado. João, ele lia a Bíblia e tomava posse para a vida dele. Ele me disse que eu sou filho de Deus. 1 João 3:1. Eu sou mesmo. Eu sou. Observa 1 João. Se você nunca leu 1 João, vai ler. João é um cara que ele lê a Bíblia. Na verdade, ele não tinha o Novo Testamento ainda. Mas ele ouvia as mensagens de Jesus. Ele acreditava. É para mim. João era muito resolvido. Ele disse, olha, eu não sei vocês, mas eu sou o discípulo amado. Porque ele se sentia amado. E ele tomava posse das verdades que Jesus falava. Eu sou amado. E ele não competia com ninguém. Nem tinha inveja. Nem tinha ciúme. Mas Pedro. Ai, Jesus. Pedro cheio de complexo. Olha, quando a gente não sabe quem a gente dá trabalho a Deus. A gente se torna invejoso. A gente se compara com os outros. Fica com ciúme quando o irmão está crescendo. Ô menino, vai crescer tu? Né? A gente fica só reclamando. Ninguém me chama, nem me quer. Seja voluntário. Sirva em alguma área. Pare com isso. Está na hora de você dizer assim, Deus me chamou, tem um chamado, eu vou servir a Ele. Amém, irmãos? Aí, Pedro, para completar, cheio de complexo, ainda nega Jesus. Fica numa... Imagina a dor que esse homem sentiu. Ele ficou muito envergonhado dele mesmo. Na verdade, ele ficou decepcionado consigo mesmo. Como é que eu fiz uma coisa dessa com o meu Senhor? Nem ele acreditava mais nele. Achava que Jesus não queria mais ele. Ele estava tão péssimo que na ressurreição, quando o Senhor ressuscitou, né? E aí o Senhor mandou um recado para Pedro. Olha, diga que eu ressuscitei. E a Pedro? Porque se Jesus tivesse mandado um recado só para os outros, ele sabia que não estava incluído. Ele vai me querer nada, depois que eu fiz aquilo com ele, eu decepcionei ele vai me querer nada. Aí Jesus disse, diga, e a Pedro, que eu quero encontrar com ele, lá, com os outros irmãos. E a Pedro, para ele sentir, ele me ama ainda. De tão autoestima baixa. Aí, Jesus então encontra com Pedro. Pedro estava tão arrasado, sabe? Eu não presto para nada mais. Ele foi pescar. Ainda influenciou outros a pescar também. Porque quem está mal é triste. Além de estar mal, ainda faz outros ficar mal também. É uma tragédia. Aí levou outros com ele. Daqui a pouco Jesus está lá na praia. De madrugada. Vocês pescaram? Não. Lança a rede para o outro lado. Ixi. Quando Pedro viu isso. Ixi, é o Senhor ali. Ele estava sem roupa. Imagino que ele estava lá. Na época, uma sunga daquela época. Aí ele disse, é o Senhor, vestiu uma roupa e deu um estibungue, e deu um mergulho, e tá. Eu tinha morrido, porque eu não sei nadar assim, né? Eu tinha ido cachorrinho assim.
que eu só sei nadar assim, minha gente. Até que eu chegasse lá, Jesus estava sentado, esperando. Mas ele nadou, chegou lá molhado. Imagina a emoção. Eu aprontei todas contra ele, estava me esperando. Aí está lá ele. Jesus fez uma fogueira, porque Pedro negou ao lado de uma fogueira, diante de uma criada. Tu és igual, tu fala igual a ele, rapaz. Tu és um deles. Sou não. E ele negou. A Bíblia diz que até blasfemar, falar um monte de besteira falou, pecou mesmo. E para completar, quando ele terminou de pecar, estava Jesus lá de longe, olhando para ele. Eita olhada fatal, aquela, imagina. Tô arrasado. Chorou amargamente, ficou lá mal. E aí Jesus vai lá, monta de novo a cena. Imagina a vergonha. A fogueira, um peixinho assado. Pedro, tu me amas? E ele, Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Jesus perguntou se ele amava ele no amor ágape. Ele disse, não, Senhor, não amo o Senhor no amor ágape. Eu amo no amor de irmão. E aí Jesus perguntou de novo, tu me ama com amor ágape? Ele falou, não, Senhor, eu só amo o Senhor com amor de irmão. Aí no final Jesus, Pedro, tu me ama com amor de irmão? Senhor. Ele disse, eu não sei nem se amo com amor de irmão, né? Porque ele estava me perguntando, tu sabe todas as coisas. Então eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Eu quero que você cuide do meu rebanho. Jesus chamou ele, perdoou ele, deu um ministério para ele ser um pastor na casa dele. Depois de tudo que Pedro aprontou. Ai, Pedro, de ficar feliz. Quem é que estava ao lado de Jesus andando? João. Aí ele disse, e quanto é esse? Aí Jesus disse, o que é que te importa com o João? Faz a tua parte, rapaz. Faz a tua parte. Então, comparação é uma tragédia em nossas vidas. É uma forma do diabo nos distrair, nos paralisar, porque a comparação traz inveja. Você não faz sua parte e ainda fica invejando os outros, competindo com ciúme, fica cheio de mazela. Então, a comparação é uma distração do diabo. A gente tem que afastar de nós. Eu não sou Pedro, eu não sou João, eu sou eu. Você tem que saber quem você é e fazer a tua parte. Ai, fulano de tal está naquele nível. Você também. Você pode chegar naquilo que Deus tem, começando hoje, tomando decisões corretas de buscar o Senhor. Então, teve um homem que quase se desvia também, por causa da comparação. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Eu já estou terminando, viu, irmãos? No Salmo 73. Nós vamos terminar meditando no Salmo 73. Pegue sua Bíblia, abra aí. Pode ser Bíblia no seu celular, ou pode ser a Bíblia de papel. Esse homem aqui, ele entrou numa crise profunda quando ele começou a se comparar. Todo mundo conseguiu abrir no Salmo 73, diga amém. Olha o versículo 1. Ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E me chamou muita atenção isso. Gente, uma pessoa, quando ela diz que Deus é bom, ela só diz isso quando o coração dela está limpo. Porque uma pessoa que está com o coração cheio de mazela, uma pessoa que está com o coração sujo, doente, ela diz assim, Deus é bom para fulano, mas para mim, Deus não é bom não. Olha, Deus é bom para ciclano ali, mas olha, olha a minha vida, Deus esqueceu de mim. Mas aí, Asaf diz, quando a gente tem um coração limpo, a gente diz, Deus é bom. E a gente tem que pedir ao Senhor esse coração limpo, para a gente parar de se comparar. Né? Então, nós precisamos ver Deus como Ele é, irmãos, mesmo quando a gente está sofrendo. Essa semana mesmo, Deus estava falando para mim o porquê que eu estava fazendo uma pós-graduação. Tempo intensivo. Eu terminei no mês de abril. Eu quase enlouqueço com essa pós-graduação. E eu disse, meu Deus, 5 meses. É 1 ano e meio em 5 meses, 2 meses de prático. Eu quase tinha um piripaque. Aí, quando foi essa semana que eu fui fazer o mestrado, e o mestrado é pesado, aí o Espírito Santo falou para mim, filha, você não entendeu? Eu estava te treinando para essa nova fase da tua vida. E eu comecei a chorar. Porque tem coisas que acontecem conosco que a gente não está entendendo. Mas quando Deus fala com a gente, meu Deus, me perdoe. Porque eu estava dizendo, meu Deus, estou sofrendo tanto nessa pós-graduação, eu estou para ter um piripaque, meu Deus, me ajude, meu Deus. Porque eu inventei de fazer esse negócio.
Deus estava te treinando. Olha, Deus começou a falar comigo: filha, eu sou um pai bom. Eu sou um pai bom. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, eu estou te preparando para aquilo que é o meu propósito na tua vida. Irmãos, nós precisamos conhecer mais a Deus, amém? Nós precisamos ter intimidade, entender que mesmo quando a gente está passando por situações que a gente não entende, Deus é bom. E o salmista aqui, Asaf, ele diz que Deus é bom quando a gente tem um coração limpo, mas quando a gente está com o coração doente, a gente só vê Deus de maneira errada. Como se Ele não se importasse conosco, como se Deus não nos amasse. E a gente quer ficar falando de muita besteira. Deus ama todo mundo, menos a mim. Deus vê todo mundo, mas Deus se esqueceu de mim. É o coração doente. Aí quando você chega no versículo 2 e 3, olha o que está escrito: quanto a mim, Asaf diz, quase os meus pés se resvalaram. Pouco faltou para eu me desviar. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu achei isso muito forte. Porque ele começou a olhar as pessoas que não estavam andando no caminho de Deus, que não tinham temor do Senhor, que não conheciam o Senhor. E ele disse: rapaz, olha, fulano nem obedece a Deus e está prosperando, e eu aqui. Ele começou a se comparar e ele disse: quase eu me desvio. Quando eu comecei a me comparar com umas pessoas que não estão nem aí para Deus. E eu olhei para eles e digo: olha, fulano está enriquecendo, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo. Eu faço tudo certinho para Deus e olha, minha vida não sai dessa situação. Ele disse que quase se desvia. E a gente precisa parar de se comparar. E fazer aquilo que é o nosso chamado. E cumprir aquilo que é a nossa parte. Aí quando chega no versículo 13, olha o que ele diz. Ele começou a murmurar. Com efeito, inutilmente. Sabe uma coisa? Servir a Deus é inútil. Com efeito, inutilmente com servir puro coração. É inútil. Lavei as mãos da inocência. Ó, 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha só como ele entrou em crise. Sabe de uma coisa? Tem sido inútil eu conservar a minha vida em pureza e santidade. Fazer as coisas tudo certo. Não vejo nada acontecendo na minha vida. Porque todo dia eu passo por aflição. Sou afligido, enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Faço tudo certo e só sofro. Enquanto outras pessoas não estão nem aí para Deus. Elas não têm problemas e são felizes. Olha a comparação. Ele se comparando com pessoas que não estão nem aí para Deus. E ele começou a ficar amargurado. Olha o versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. O 22. Pois eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como irracional à tua presença. Eu achei isso muito forte, irmãos. Ele começou a falar. Eu comecei a me amargurar contra Deus. Porque eu estava com inveja das pessoas que estavam prosperando, que estão fazendo tudo errado, que estão pecando contra Deus. E eu me tornei um homem embrutecido, ignorante. Eu me tornei como um animal irracional à tua presença. Ele confessou que a amargura entrou em sua alma. Ele se tornou um homem estúpido, ignorante, sem sensibilidade a Deus. E a sua visão de Deus ficou ofuscada. Ele já não via Deus mais de maneira correta. Ele já via Deus, que Deus não amava mais ele mesmo. Ele se tornou um homem estúpido. Ele não conseguia enxergar mais o Senhor por causa da comparação. Sabe, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Porque depois que Jesus restaurou a vida de Pedro, Pedro disse assim: e quanto a este? O que é que o Senhor tem na vida de João? Aí ele disse: por que está se importando com a vida de João? Faz o que eu estou mandando tu fazer. Faz a tua parte. Está na hora, irmãos, de nós fazermos a nossa parte. Porque só se comparar e invejar as pessoas destrói a nossa vida, traz amargura para nós. O que salvou ele, irmãos, eu vou orar por nós nessa hora.
Foi quando ele tomou uma decisão. Olha, irmãos, se você quer um novo dia, um novo tempo hoje na sua vida espiritual, saia hoje dessa manhã, desse lugar, desse culto coletivo. Continue seu culto individual com Deus, tomando uma decisão. A partir de hoje, eu vou te buscar. Eu vou restaurar meu lugar de intimidade contigo. Eu quero que o Senhor me revele quem eu sou. Senhor, eu quero que o Senhor me revele o que tu queres para a minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele disse que ficou amargurado como um animal irracional. Versículo 22. Todavia estou, ao 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. 25, ele entendeu, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, Deus, perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, fale comigo, versículo 28, fale comigo. Quanto a mim, fale mais forte, diga quanto a mim. Leia aí na sua Bíblia, viu? Bom é estar junto a Deus. Fale comigo, quanto a mim. Fale, conta assim, quanto a mim. Bom é estar junto a Deus. E ele disse, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os feitos, todos os seus feitos. Ai, irmãos, ele ficou como um homem amargurado, embrutecido, perdeu a sensibilidade à presença do Senhor. Ele deixou que a amargura entrasse, porque a comparação é uma distração terrível. Se comparar é uma tragédia. E o diabo faz de tudo para a gente se comparar. Sabe por quê? Para nos paralisar. Meu irmão, só existe uma pessoa única igual a você, você mesmo. Não existe duas pessoas iguais a você. O chamado que Deus tem, o propósito que Deus tem é único para ti. Fique em pé, que eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Bom é estar junto a Deus. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, ainda que eu esteja passando uma crise profunda na minha fé, na minha confiança, ainda que eu me amargurei e fiquei um homem insensível, embrutecido, ainda que eu fiquei cego sem te ver, Jesus. Deus é a fortaleza do meu coração. Coloque a mão no seu coração e diga, Deus, eu quero voltar para ti. Eu não quero mais deixar a distração da comparação me afastar do Senhor. Eu quero estar ao teu lado. Bom é estar junto a Deus. Perto quero estar. Nós vamos cantar essa canção. Eu amo essa canção. É bom estar junto aos teus pés. Não importa as circunstâncias. Não importa se eu estou frio.